Olá, veja o que o Justiça para Todos de hoje traz para você. A JUF participa dos debates sobre a PEC 555. Tudo pronto para o 2º Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado. O ministro José Antônio Dias Toffoli fala sobre a importância do encontro. Veja também uma reportagem especial sobre a reforma do Código de Processo Civil. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Está quase pronto o anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil. As sugestões são elaboradas por uma comissão de juristas criada pelo Senado. Giordano é proprietário de uma imobiliária. Entre tantos clientes, no dia a dia ele lida também com maus pagadores. Giordano mostra uma ação de 1990. 20 anos depois, ainda não foi julgada. O inquilino e réu do processo já faleceu e a dívida não foi paga. A empresa de Giordano tem 150 processos na justiça. São ações de despejo, de execução, processos que demoram muito para ser julgados. O problema que a gente vê na justiça é a morosidade, lá dentro. O prejuízo para nós é maior na nossa receita de comissão, mas o locador é que fica mais prejudicado. Tem muitos locadores que têm aquele complemento de aluguel como complemento de renda. Ele passou uma vida juntando algum dinheiro para comprar um imóvel e aqui é seu complemento de renda. Então é um prejuízo maior. Eu acho que é para o locador até. Por conta dessa demora no julgamento de ações, o Código de Processo Civil já é considerado obsoleto. O CPC entrou em vigor em 1973 e é responsável por reger as causas de natureza civil. Por exemplo, se você emprestou um dinheiro, mas não recebeu, ou então se alguém te ofendeu e você quer pedir indenização, é o Código de Processo Civil que diz quais são os procedimentos necessários para que você assegure um direito que é garantido em outra lei. O Código Civil não me ensina como instrumentalizar o meu processo, como buscar em juízo. Aí eu venho para o Código de Processo e ele me ensina como buscar esse meu direito em juízo. O grande reclamo a respeito dessas relações de ordem civil é exatamente a demora do processo. Pensando em quesitos do Código que já estão ultrapassados, o Senado Federal formou uma comissão de juristas com a tarefa de apresentar um anteprojeto para a reforma do CPC. A comissão é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Também fazem parte da comissão advogados, desembargadores, juízes e acadêmicos. O principal objetivo com o novo Código é reduzir em até 70% o tempo de andamento dos processos. Se hoje uma ação demora até 20 anos para ser julgada, a ideia é que, com o novo código, seja concluída em, no máximo, 2 anos. A comunidade jurídica, de um modo geral, juízes, desembargadores, ministros, advogados, já vinha sentindo que o código estava meio desorganizado internamente. Então, um dos objetivos dessa alteração do sistema processual é fazer um sistema mais coeso, mais coerente internamente e mais bem organizado. A gente tem notado uma identidade fundamental muito grande entre as manifestações nessas audiências públicas que nós fizemos no Rio, em São Paulo, em Fortaleza, né, o que é uma coisa surpreendente, porque um país grande como o Brasil, eu esperei que nessas consultas a gente escutasse queixas completamente diferentes dos estados diferentes. E, ao contrário das minhas expectativas nesse sentido, as queixas foram extremamente homogêneas, né? E coincidiram, aliás, o que também eu achei extremamente positivo, com coisas em que a gente já vinha pensando e que a gente já estava tentando resolver no Código. Em março deste ano, uma comissão de juízes federais formada pela JUF se reuniu com o presidente da Comissão de Juristas, ministro Luiz Fux, para apresentar sugestões ao novo Código. Eles debateram a importância dos processos serem concluídos com maior rapidez. Não basta que tenhamos boas leis estabelecendo bons direitos para as partes. As pessoas, a sociedade precisa ter mecanismos de efetivação desse direito. Por exemplo, um consumidor que é lesado, não adianta apenas ele saber que tem o direito à devolução do produto, a um ressarcimento. Ele precisa ter mecanismos processuais adequados. Então, nós precisamos melhorar o nosso sistema processual para atender às necessidades da sociedade. O presidente da Comissão de Juristas convocou uma coletiva de imprensa e anunciou que a previsão é que o projeto seja finalizado e encaminhado ao Senado no dia 8 de junho.
Nós mantivemos, como evidente, o recurso repetitivo que veio incorporado através de legislação infraconstitucional, mantivemos a repercussão geral que tem fundamento na Constituição Federal, e o que nós modificamos é que a tese do recurso repetitivo, que é firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela é de adoção obrigatória pelos tribunais. E nós criamos todos os institutos capazes de tornar o processo menos moroso e dar uma resposta ao cidadão num prazo razoável. Isso vai diminuir o tempo que o cidadão passa na justiça para obter a resposta judicial em relação àquele direito que ela entende violado. Os juízes federais associados da AJUF fizeram mais uma mobilização na Câmara dos Deputados para que seja colocada em pauta a PEC 544. A proposta prevê a criação de 4 tribunais regionais federais. Os magistrados defendem que os novos tribunais darão mais celeridade aos processos. A articulação da AJUF tem se mostrado efetiva, na medida em que semanalmente comparecem diversos magistrados, não só das regiões que envolvem, que sofrerão modificações, né, com a aprovação da PEC, mas também de outras regiões, todo mundo imbuído no sentido de que essa votação e essa aprovação efetivamente ocorram. E temos tido uma receptividade muito boa por parte dos parlamentares. É um projeto que está sendo compreendido pelos parlamentares como importante para uma melhor distribuição da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais em todo o território nacional e também para otimizar a prestação jurisdicional. E no próximo bloco vamos falar sobre a PEC da cobrança previdenciária dos servidores inativos. Aguarde, nós voltamos em instantes. Este é o ano do Hexa. Do Hexa, Feirão Caixa da Casa Própria. Por isso, a Caixa preparou uma seleção de 6 vantagens para você. Milhares de imóveis novos na planta e usados. Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida. Prestações decrescentes e as melhores taxas. Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos para pagar. Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o Feirão do Hexa. A Caixa está torcendo por você. A AJUF participou de uma audiência pública para discutir a PEC 555. Essa proposta de emenda à Constituição extingue a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do serviço público. A audiência reuniu magistrados, parlamentares, entidades de carreira e associações de aposentados e pensionistas contrárias à cobrança previdenciária. A proposta de emenda à Constituição 555 de 2006 pede a revogação do artigo 4º da Emenda Constitucional número 41 de 2003 da Reforma Previdenciária, acabando com o desconto sobre os proventos dos servidores públicos aposentados, a conhecida contribuição de inativos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participa desde o início das discussões. Essa contribuição previdenciária de aposentados, no meu modo de entender, ela não tem muita lógica dentro do sistema contributivo, em que você contribui ao longo dos anos para usufruir de um benefício em um determinado momento de tempo e depois, quando está na hora de você usufruir do benefício, você continua a pagar para usufruir do benefício. Parece lógico. Em relação ao pensionista, a situação é um pouco diferente, mas ele não tem vínculo com a administração pública e ele é apenas beneficiário de um benefício previdenciário que foi pago por terceiro em prol dele. A partir do momento em que surge o fato que gera o usufruto do benefício, qual é a razão de você pagar um benefício que já foi pago por terceiro para que você usufrua dele? A previsão dos deputados é que o relatório seja aprovado até junho, mas a votação em plenário pode ficar para depois das eleições, já que o assunto, além de polêmico, requer estudo de impacto econômico e muitas avaliações. A AJUF divulgou uma nota pública em defesa da juíza federal Paula Mantovani Avelino. Ela preside o julgamento dos acusados pela morte do cacique Kaiowá Marcos Veron. A AJUF criticou o abandono do plenário do júri pelo procurador da República que atua no caso, Vladimir Aras.
Na nota, a associação afirma que a posição do procurador em deixar o julgamento prejudicou os trabalhos, inclusive da juíza federal Paula Mantovani Avelino, que preside a sessão. Para a AJUF, o abandono do plenário do júri, a pretexto de defender o direito de testemunhas e vítimas indígenas a manifestarem-se em sua língua, constituiu-se em atitude desrespeitosa, autoritária e contrária ao interesse público, inclusive dos próprios indígenas. Uma leitura atenta da ata da audiência revela que em nenhum momento a juíza federal impediu a manifestação livre dos indígenas que prestariam depoimento. Considerou apenas que todos os depoimentos tomados anteriormente, no curso do inquérito policial e da instrução processual anterior à pronúncia dos réus, o foram na língua portuguesa, tendo os depoentes indígenas declarado que sabiam expressar-se nessa língua. Para a AJUF, o ato do procurador não passou de um capricho, que gerou prejuízos processuais e materiais, pois o júri somente será retomado no dia 22 de fevereiro de 2011. E daqui a pouco você vai saber tudo sobre o próximo Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado. Vamos conversar com o ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli. Nós voltamos já já. Este é o ano do Hexa. Do Hexa, verão Caixa da Casa Própria. Por isso, a Caixa preparou uma seleção de 6 vantagens para você. Milhares de imóveis novos na planta e usados. Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida. Prestações decrescentes e as melhores taxas. Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos para pagar. Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o verão do Hexa. A Caixa está torcendo por você. Brasília está pronta para sediar a segunda edição do Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado. O encontro é organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado, a ANAP, e pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, a APCF. Outras 22 entidades representativas das carreiras jurídicas de Estado apoiam o encontro, que será realizado de 6 a 9 de julho no Centro de Convenções da capital. O Congresso representa uma oportunidade para discutir toda a estrutura das carreiras jurídicas, principalmente os problemas que atrapalham o desenvolvimento do país. Nós pretendemos, neste ano, enfrentar a questão do desenvolvimento do país e qual a contribuição que as carreiras jurídicas podem dar para a efetivação de um país forte, de um país sólido e de um país que prevê um futuro, ou que permitirá um futuro digno a todos os cidadãos brasileiros. Na primeira edição, mais de 2.000 pessoas acompanharam as discussões, oficinas com a participação de autoridades do cenário jurídico, político e social. O resultado foi a elaboração de uma revista e de um livro, Conclusões do Congresso Brasileiro de Carreiras Jurídicas. Para esta segunda edição, temas como a morosidade do judiciário, corrupção e lavagem de dinheiro não poderiam faltar. Durante 4 dias vão estar reunidos no Centro de Convenções em Brasília juízes, defensores públicos, polícia judiciária, advogados públicos e privados, além de representantes do Ministério Público, para discutir o papel do sistema judicial brasileiro para o desenvolvimento do país. O primeiro congresso foi realizado em 2008, por iniciativa do então advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente de honra da segunda edição do Congresso. E é justamente com ele que nós iremos conversar agora. Ministro, como é que surgiu a ideia de reunir as chamadas carreiras jurídicas em um mesmo encontro? Realizamos o primeiro encontro entre as várias carreiras da Advocacia Geral da União. E a conclusão foi muito positiva daquela reunião. Verificamos, então, que não havia ainda ocorrido um encontro entre todas as carreiras jurídicas de Estado, juízes nas suas várias áreas de competência, federal, estadual, do trabalho, militar, Ministério Público, a mesma coisa, Defensoria Pública, advocacia privada. Verificamos que todos têm o mesmo cliente, todos têm a mesma atuação, qual é? O Estado brasileiro, o povo brasileiro, e sempre discutiram separadamente o tema jurídico. O debate judicial sempre foi feito isoladamente, com a ideia
de união de todas essas carreiras, foi possível que, em conjunto, se debatesse o sistema judicial com o olhar das mais variadas carreiras de Estado. E qual foi a sua avaliação desta primeira edição do Congresso? Foi extremamente positivo. Foi uma avaliação que levou a todos a refletir que realmente o sistema judicial é um todo. Há o processo judicial em que você tem a atuação do advogado, você tem a atuação do Ministério Público, do juiz, e que essa avaliação ela tem que ser feita em conjunto, não adianta se fazer análises separadas. É um momento de reflexão em que todos param e pensam, realmente, eu, juiz, não atuo sozinho, eu, advogado público, não atuo sozinho, eu, Ministério Público, não atuo sozinho, eu, Polícia Judiciária, ou seja, cada carreira de Estado tem uma função bem definida, mas que compõe um todo, que é o sistema judicial. E esse sistema judicial, ele é criado para a resolução de conflitos que ocorrem na sociedade. E é a sociedade que está a cobrar do sistema judicial uma resolução de conflitos que seja célere, que seja segura, que seja, portanto, eficaz. É nesse sentido que o Congresso deu um passo muito importante. Foi uma reflexão conjunta do sistema judicial e da necessidade do seu aperfeiçoamento através do aprimoramento de todas as carreiras jurídicas de Estado. Um grande diferencial apontado na primeira edição do Congresso é que ele foi bastante propositivo, fundamentalmente propositivo. Poucas palestras e oficinas onde surgiram ideias, surgiram projetos, alguns inclusive em tramitação no Congresso Nacional. Esse foi o objetivo a ser atingido? Exato. Nós tivemos uma preocupação de que esse congresso fosse um congresso de debates e de conteúdo, de reflexão, mas também de produção. Por isso, nós procuramos a UNB, naquela época, a UNB fez um trabalho de coordenação científica do projeto e nós também estabelecemos um formato que privilegiou a participação de todos. Nós tínhamos palestras na parte da manhã, com grandes nomes da área jurídica, da área econômica, da área política nacional, e nós tínhamos à tarde várias oficinas de trabalho em que se debatiam temas específicos de interesse de todo o sistema judicial, de todas as carreiras. Nessas oficinas, cada olhar vindo de cada uma dessas carreiras era debatido e era discutido e era relatado do ponto de vista técnico-científico por um relator. E esse trabalho produziu propostas que estão reproduzidas num livro que foi editado pelo Congresso e que também gerou proposições de ordem administrativa para o sistema judicial e de ordem legislativa em projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Ministro, quais são as suas perspectivas para a segunda edição do Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado, que se avizinha aí no próximo mês de julho deste ano? A perspectiva é a consolidação da ideia do debate conjunto por todas as carreiras do sistema judicial. E o temático proposto não poderia ser outro, senão o desenvolvimento nacional. Nesse momento em que a nação brasileira vive um desenvolvimento econômico, uma inserção no conceito das nações como jamais visto, o sistema judicial tem que estar agindo e tem que estar, sem dúvida nenhuma, atuando para facilitar esse desenvolvimento do país, trazendo segurança jurídica, trazendo eficiência no sistema judicial, ou seja, trazendo resoluções de conflitos que sejam, sem dúvida nenhuma, aceitas pela sociedade, consolidadas pela sociedade, de uma maneira célere, rápida, eficaz, com qualidade e com legitimidade. É esse debate que nós faremos de uma maneira até mais ampla nesse ano, com uma participação mais efetiva, inclusive da sociedade, com organizações não governamentais que também estão convidadas a participar do Congresso. Ministro, acredita que a partir dessa segunda edição, teve a primeira em 2008, essa em 2010, daqui para frente o Congresso se torna, como o senhor mesmo diz, consolidado em uma marca perene? Eu não tenho dúvida, porque a própria ideia de ser um Congresso bienal, ou seja, a cada 2 anos, dá um certo fôlego para que os debates não caiam na vala comum da repetição. Então nós tivemos um primeiro Congresso em que aquilo era uma novidade, houve um afluxo muito grande de carreiras jurídicas, de pessoas interessadas, e esse segundo Congresso, ele já se mostra até mais procurado do que antes. Há muito mais pessoas interessadas, muito mais participantes,
o que mostra que ele está se consolidando. O que é importante desse congresso é realmente mostrar resultados. O primeiro congresso trouxe resultados concretos, como eu já disse, foi publicado o livro, as resoluções, teve um trabalho científico, um suporte técnico muito importante, resultou em questões concretas, ou seja, não foi o debate pelo debate, não foi um encontro para as pessoas se verem, debaterem e se visitarem, foi um encontro para, sem dúvida nenhuma, produção, trazer trabalho para melhorar o sistema judicial. Essa perspectiva de melhoria do sistema judicial é algo que vai se perenizar sem dúvida nenhuma. Ok. Muito obrigado, ministro José Antônio Dias Toffoli. E eu lembro a todos que o Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado terá início no dia 6 de julho. O presidente da AJUF, Fernando Matos, comentou a participação do presidente do STF, César Peluso, na audiência pública da CCJ do Senado, que discute a PEC das férias coletivas dos magistrados e o recesso forense. Me parece que o ponto mais importante que ele colocou foi o fato de que essa questão deve ser debatida quando da LOMAN, né? Quando de um anteprojeto de lei orgânica, total ou pontual, em que esses argumentos eles possam ser colocados. O ministro César Peluso fez uma defesa do regime das férias, né, colocou isso de maneira muito clara, com a sua experiência de mais de 40 anos de magistratura, como magistrado de carreira que ele é. Então agora nós vamos aguardar, mas a AJUF tem uma posição muito firme no sentido de defender o regime das férias e do recesso atualmente em vigor. Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça encaminhou aos 5 tribunais regionais federais medidas a serem adotadas para melhorar o atendimento dos juizados especiais federais. Uma das mudanças é a criação de um plano emergencial para acabar com o atraso no andamento das ações. O objetivo é sanar algumas deficiências, como excesso de processos em relação às varas comuns, falta de estrutura e de funcionários, além da demora na solução dos processos. A nova versão do sistema Infojures já pode ser acessada pelo endereço www.cnj.jus.br/infojures. O serviço permite fazer pesquisas usando diversas categorias como data da publicação, nome do relator ou do conselheiro e número do processo. O Infojures é um instrumento de pesquisa de todos os julgamentos do Conselho Nacional de Justiça, utilizando diversos critérios de busca. Foi definido pelo Conselho Nacional de Justiça e os 91 tribunais do país uma meta prioritária que é reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e a 20% o acervo de execuções fiscais. A medida está prevista na chamada Meta 3, que vai dar mais celeridade e contribuir para o julgamento de 25 milhões de processos de execução fiscal que atualmente tramitam nos órgãos judiciais do país. E hoje nós ficamos por aqui. Lembramos que você pode enviar sugestões para o programa e também assistir o Justiça para Todos pela internet. É só acessar www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro.